Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa no tema Mais Médicos e a questão, portanto, da saúde coletiva, saúde pública. E para isso nós convidamos aqui o Paulo Santana, que é médico e é um dos tutores do programa Mais Médicos, e temos também a Adriana Falangula, que é professora do mestrado em Saúde Coletiva da UFPE. Sejam bem-vindos para a gente conversar sobre esse tema, que na verdade envolve vários aspectos, né, da saúde pública. E eu gostaria de iniciar a gente trazendo à tona a importância do SUS, né? Se fala muito da crise da saúde no Brasil há muito tempo, né? Então a gente sabe, tem esse aspecto, né, os problemas na área de saúde, a saúde, né, coletiva, e a importância também, os avanços de alguma forma do Sistema Único de Saúde, né? Eu acho que é um tema bem relevante no momento, né? O SUS e o Mais Médico, né? É importante a gente dialogar sobre os dois. Então é bom a gente estar aqui fazendo esse debate. Olha, o SUS ele vai surgir no Brasil a partir de uma longa trajetória da saúde pública ou saúde coletiva, para que a gente pudesse construir um sistema de saúde capaz de responder aos brasileiros como um todo. Portanto, um sistema universal, né? E para dar conta desse sistema universal, nós temos um conceito na Constituição, o artigo 196, que diz que saúde é um direito de todos e o dever do Estado. E que esse dever e esse direito ele só pode ser garantido mediante a articulação de políticas sociais e econômicas capazes de reduzir o risco do adoecimento, né? Com medidas de prevenção, recuperação e vai por aí. Então, o Sistema Único de Saúde, para responder ao desafio do artigo 196 da Constituição, vem nessa direção. Responder ao nosso conceito de saúde, o conceito ampliado de saúde, que é um dos conceitos mais, eu diria, um dos conceitos no mundo todo mais bem-vindos por quem faz saúde, porque ele coloca como desafio isso, é um direito do cidadão, um dever de Estado, e que é preciso articular essas duas políticas sociais, as políticas sociais e econômicas, para dar conta disso. Então, o SUS vem nessa direção, num processo histórico, né, de construção de sistemas de saúde no Brasil, muitas vezes fragmentados, que não dava atenção a todos os brasileiros. Mas, a partir de 88, nós tivemos o desafio de oferecer saúde para todos e o SUS vem nessa direção. É algo relativamente novo, né? Talvez as pessoas até algumas esqueçam como era antes, né? O que é a importância do sistema único para um país, né, Adriana? Não sei como é que você... Eu quero agradecer o convite, né, e a oportunidade de estar dividindo aqui a conversa com um companheiro aí de militância de muitos anos em defesa do SUS, que é o Paulo Santana, e que a gente tem uma história aí de convergências, de lutas. Não é isso, Paulo? Isso, então, pegando, né, o mote da fala de Paulo, que de forma muito brilhante e sintética coloca o que é o Sistema Único de Saúde, eu vou fazer um pouco um contraponto numa visão crítica, não é, do que representa o Sistema Único de Saúde no Brasil. Então, o SUS nasce, não é, numa perspectiva ideológica do direito à saúde, não é, porém com questões básicas, estruturais, completamente débeis. Por exemplo, a questão do financiamento. Então, a gente sai de um sistema, não é, público, que era de direito apenas de quem estava formalmente inserido no mercado de trabalho, para, no dia 5 de outubro, com a promulgação da Constituição de 1988, um sistema universal, com uma base de sustentação de financiamento completamente desproporcional à abrangência, à universalidade que o sistema se propõe. Ou seja, não tinha um financiamento suficiente, é isso? Não, ele já nasce desfinanciado. Desfinanciado. Isso. E uma segunda questão que eu acho que é fundamental para a temática que a gente vai aprofundar, que é a questão do programa Mais Médico, e que aparentemente pode, inicialmente, não parecer estar relacionada, é a questão do que significa um sistema universal de saúde no Brasil e o que significa um sistema universal de saúde em outros países como Reino Unido, Canadá, Cuba. Não é? Então, só para ter uma ideia, a gente tem um sistema universal de saúde. Quando a gente fala no sistema universal de saúde, a gente vai ver o financiamento público desse sistema, nesses países que eu citei,
o financiamento público, ou seja, o investimento público, visto ser um sistema universal, está na casa dos 98%, 80%. Claro, se se tem um sistema universal público, é muito lógico que o investimento maior em saúde seja da área pública. O Brasil é o único país, entre os países de sistema universal no mundo, em que o gasto, o investimento público em saúde está na casa dos 40%. Então, como se explica? Se você tem um sistema universal de saúde, não é, O ideal seria chegar em público, torno... significa, 80, se eu digo que temos, no meu país é um sistema universal de saúde público, eu vou dizer que a exceção é o privado, não é? Então, quando você pega a variável financiamento, você diz, isso aqui é um sistema universal de saúde. O Reino Unido, Canadá, Cuba. Porque o índice é bem alto. Né? Altíssimo. É. E aí, quando você olha para o Brasil, não é? Como eu disse, é o único país que tem sistema universal no mundo em que o financiamento público está na casa dos 40%. Ou seja, o investimento total no país, né? Quando você pega esse investimento total no país, seja ele público ou privado, né? Há de si, quando a gente está falando para outros países, eles não conseguem entender isso. Às vezes acham que é o idioma que a gente não está dominando, né? Porque é inadmissível ser universal, que já é público, se é universal, é público, e ter um investimento menor do que o gasto privado. Então, essa questão ela é fundamental, não é, para a gente entender outras questões que vêm daí, não é, onde a gente vai chegar na questão do programa Mais Médico. Então, eu apontaria, não é, essas duas questões, que é a do financiamento e a outra relacionada à concorrência, não é, eu vou chamar de tensão entre o público e o privado no país, especialmente do privado em relação ao Fundo Público de Saúde. Então, a gente diz que são sistemas concorrentes, porque o sistema privado ele tem um interesse imenso no Fundo Público de Saúde, visto que ele também é um prestador público em saúde. Que as pessoas, né, tem os hospitais, por exemplo, né, privados, eles têm essa conexão. Né? Isso, então, não né, só os hospitais, Paulo, como é que é? laboratórios. O sistema privado, ele vive no guarda-chuva do financiamento público, né? E ele sempre está drenando, querendo, sempre buscando drenar para os seus interesses a maior parte desse financiamento, né? Então, essa é uma contradição que a Adriana coloca do sistema público no Brasil, né? E nós vamos ter, se nós não quisermos discutir um país socialista, ok, mas vamos discutir então um país como o Canadá, né? Em que nós temos em torno de 98% é o Canadá, do financiamento público, né? É um país em que o recurso público ele vem para o sistema público para responder a um sistema que quer dar cobertura ao seu povo. Então, mas como é que, no caso do Brasil, justifica isso? Né? Isso já vem de vários governos, de vários anos, né? Como é que justifica sempre que a cobertura pública não daria conta, porque precisa contar com esses, né, com esse setor privado? Eu poderia começar essa questão da história, como eu falava, né? O Brasil, ele inicia o seu projeto de construção de uma nação, né? Em que, primeiro, ele não oferece à sua população, seja a população aqui tradicional, os índios, ou seja, a população que vai, alguma coisa que os cobrisse. Só por volta de 1800 é que a gente vai ter alguma coisa, né, ofertada, como, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia. Enquanto as pessoas, né, demandavam serviços individuais, elas tinham alguma cobertura, né? Então, partindo daí, a gente vai, se você pegar a história do Brasil e suas responsabilidades para com sua população, a gente vai entender como é que vai dando. Então, as caixas de aposentadoria e pensão, por exemplo, né, que remota ao século passado, elas são a primeira tentativa de se cobrir alguma parte. Quem seriam os trabalhadores de determinados setores, né? Das caixas, a gente vai partir para os institutos de aposentadoria e pensão, já no governo de Getúlio Vargas para cá, né? Por volta de 1918, com a Lei Eloy Chaves,
os institutos de aposentadoria e pensão. Depois nós vamos ter a construção do INPS, né, na década de 60. Nós vamos, então, construir, mas sempre focado naqueles trabalhadores que tinham carteira assinada. E a grande massa de trabalhadores e de pessoas não entram nesse sistema. Quando nós discutimos que precisamos de ter um sistema único, universal, que cobrisse a todos, ganhamos, em tese, a primeira discussão. O sistema vai ser para todos. Mas aí vem um financiamento. Que financiamento? Nós queríamos agora um financiamento que justificasse a inclusão de todos os brasileiros, né? Então, nós tínhamos aí uma discussão de onde viria esse financiamento, nós apresentamos, né? De onde viria, para poder dar conta desse sistema. Então, é todo o entender dessa história que vai nos colocar como desafio. Nós, enquanto sanitaristas, vemos historicamente lutando para que esse sistema fosse universal, tivesse um financiamento adequado, obviamente tivesse também a questão da gestão, né, infraestrutura e recursos humanos adequados, que são pernas desse sistema que precisam vir acompanhadas. Nós precisaríamos incorporar todos os brasileiros com o financiamento, precisaríamos de uma infraestrutura adequada, de profissionais que respondessem esse desafio, que os profissionais agora deveriam responder um desafio. Eu não estou mais fazendo saúde por misericórdia. Não estou fazendo mais por favor, eu estou fazendo porque existe um sistema em que as pessoas têm direito, né? Então, é entender esse processo histórico que a gente vai compreender o nascedouro do SUS, né, numa luta histórica da sociedade, e ele desaguando em situações em que inclui todos, né, mas deixa esses todos com um subfinanciamento incapaz de atender às necessidades do país. E aí chega a questão entre vários programas, né, que existe na saúde, no SUS e na saúde pública, o programa Mais Médicos, né? Como é que isso foi 2014? 2013, final de 2013, né? E aí que programa é esse? Veja, o programa Mais Médicos, nós fomos construindo esse sistema, né? Leis orgânicas, discutindo como é que nós iríamos dar conta dessa população. Então, só para citar alguns programas que nós colocamos nesse caminho. Programa de Agente Comunitário de Saúde, né? O PACS, né? Um PACS, uma enfermeira tomando conta de 30 agentes de saúde, cobrindo um determinado território. Bom, ele não respondia ao nosso objeto. Então, era incluir o médico, né? Que ainda não era o que nós queríamos, mas era um passo. Então, veio um programa, inicialmente, sobre o Programa Saúde da Família. O Programa Saúde da Família deveria responder a esse agregado, né? O médico, a enfermeira, os agentes de saúde, num território que pudesse dar conta. Quer dizer, é uma coisa de um conjunto de atores, né? Né? E a gente, colocando outros, como, por exemplo, o dentista, a gente vai colocar ele na década de 90. Mas, veja, em 2013 tem um fato muito interessante. A partir de 2002, 2000, o Saúde da Família não conseguia mais se expandir. Cobrava-se ao prefeito, ao secretário de saúde, por que não se expande mais? Nós não conseguimos mais novas equipes de saúde da família. Em 2013, em fevereiro de 2013, os prefeitos reunidos em Brasília, foi perguntado a eles por que não se expande o saúde da família. A resposta dos prefeitos foi: onde está o médico? Nós não temos médico para colocar nas equipes. Foi um choque. Que é sempre um pivô do processo, né? Depois a gente vai até conversar sobre isso. Porque a pergunta era: por que vocês não expandem mais o saúde da família? A pergunta que foi feita aos prefeitos. Nós temos necessidades e não temos expansão. Parou a expansão do saúde da família. A resposta que os prefeitos deram em 2013 foi: onde está o médico? Nós não temos. O prefeito se sentia refém do médico, que chegava na cidade, fazia uma disputa, né? Uma disputa desigual, dizendo quanto queria receber, por quantas horas queria trabalhar. É porque é um setor que, pelo menos até uma certa época, não sei, agora você pode me dizer, né? A oferta e demanda é muito cara ali, né? Muito preciosa, né? Assim, um médico para ir para certos lugares, não é fácil de achar, já não tem tantos, talvez, né? Na formação. 1,8 por
mil habitantes, né? Quando nós temos que o ideal é em torno de 3,8 a 4 por mil habitantes. E aí você traz essa informação que é muito interessante as pessoas saberem, né? O médico, muitos, né, que podem negociar, quer dizer, negociar quase, né, o seu trabalho com uma prefeitura. Essa foi a realidade que nós E essa passamos. negociação tem a ver com o horário de trabalho também. A gente ouviu muitas reclamações, isso todo mundo sabe, não adianta ficar escondendo, né? Essas coisas a gente teve... Não, a gente já ouviu muito, e não é só médicos, é vários profissionais, mas enfim, a gente já ouviu muito, todos os lugares, cadê o médico, o horário dele, não chegou ainda, não sei o que. Então isso também aconteceu, assim, teve essa questão do horário, assim, cumprimento do horário. Tem a minha carga horária X. Horário, na carga horária de trabalho, no número de atendimentos, nos dias disponíveis, né? Nós precisamos de um contrato, no mínimo, de 40 horas, né? Os 5 dias da semana. O adoecimento, ou a prevenção do adoecimento, se faz necessário todos os dias, né? E os profissionais de saúde, não estou falando apenas do médico, precisam estar presentes, né, nessa articulação permanentemente. Não apenas o setor saúde, mas outros setores importantes, como saneamento, habitação, alimentação. Mas o setor saúde em si, ele precisa estar presente, né? Então, vamos lá pegar o MASMED, né? Eu não posso, enquanto gestor, seja um prefeito ou um secretário, preciso de uma demanda para atender minha população permanentemente, né? E eu estou refém a contratar aquele profissional por 2, 3 dias, em algumas horas, na sua disponibilidade de agenda e não na necessidade da população ou dos serviços se estruturarem. Esta realidade que nós vivemos ainda no Brasil, ela era muito mais cruel antes do programa MASMED Secular. Esse documento de 2013 é quem vai provocar ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação, uma resposta. O que é que nós teríamos, então, para dialogar com a ausência desse médico? Onde está esse médico? Para que a gente pudesse responder ao crescimento da saúde da família, levando a mais de 700 municípios no Brasil um profissional que jamais pôs os pés naquela cidade ou naquela localidade, né? Então, como dar resposta a isso? O Ministério vinha trabalhando, o MEC e o Ministério da Saúde, em oferecer para o Estado brasileiro um programa que respondesse a esse desafio. E isso não é novo no mundo, né? Nós temos experiências internacionais em que, por exemplo, a Inglaterra, ela, para a atenção primária em saúde, que é onde nós estamos falando, ela importa principalmente indianos, né? Outros países têm os seus modelos de importar. Que falam inglês e tudo. Isso, pois bem. Então, conexão, né? Nós temos uma falta no mundo muito grande de profissionais que se dediquem à atenção primária, né? Os médicos partindo para as suas especialidades, abandonando um marco importante da saúde primária, que é ali que você consegue resolver em torno de 70% a 80% dos problemas. Que é a base, né? A atenção primária, ela é fundamental porque ela está ali até atuando nessa dimensão aí da prevenção, da promoção, atendimento primário mesmo, para depois não, né, poder dar conta. Se não tem isso, a situação fica muito mais grave. Mas vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta a conversar sobre esse tema aqui já já. Estamos de volta conversando hoje um tema importante na saúde pública, que é a questão principal dos mais médicos, os programas, né, da saúde no nosso país. E a gente tem a presença aqui do Paulo Santana, que é médico e um dos tutores do programa Mais Médicos, e da Adriana Falângula, que é professora, pesquisadora do mestrado de saúde coletiva da UFPE. E eles nos falavam, né, dos relatos, voltando à origem dessa dimensão do programa, em 2013, quando os prefeitos fizeram toda uma pressão em Brasília, inclusive saiu uma carta e um manifesto, e fizeram até manifestações, né, perguntando com o título onde estão os médicos, né? Vamos retomar um pouco isso, Adriana e Paulo, né? De fato, 2013, né, houve esse movimento que ele é hoje citado, né, em todos os trabalhos que fazem pesquisa, que remontam historicamente a questão do Mais Médico, é citado o movimento feito pelos prefeitos que gerou um documento escrito que se intitulava Onde está o Médico? Né? E a proposta do Programa Mais Médico do Brasil, eu posso dizer com certeza, dos últimos 20 anos nesse país, é uma das propostas mais bem estruturadas que eu tenho conhecimento. Porque o Programa Mais Médico, ele não é exclusivamente de respeito a provimento de médico.
ele tem 3 frentes extremamente importantes. Um é a questão do provimento, a outra é da formação, com ampliação do número de vagas nas universidades Sim. e nas residências. A proposta era de universalizar o número de vagas nas residências, que hoje gira em torno de 45%, ou seja, 45% dos contingentes de médicos que se formam apenas tem possibilidade de acessar uma residência. E isso é importante explicar um pouco o que é a residência, né? Que é uma coisa fundamental para o profissional passar para ele. Formação dele, é crucial. Médico, né? E aí faltando espaço para isso, né? Então aí se aumentou a oferta de vagas em torno de 40% lá quando se pensa o mais médico. Então, a outra frente seria ampliar vagas nas universidades para formação médica e ampliação de vagas nas residências, chegando-se à ideia da universalização, ou seja, de você ter vagas para todos nas residências. Sim. E a outra frente do programa diz respeito à infraestrutura, não é? Porque não adianta só você ampliar a vaga, você prover médicos se você não ajusta, não é? Se você não investe na infraestrutura, porque o profissional que está na atenção básica, em alguns momentos, não é? Ele vai precisar referenciar o usuário, o paciente, para um outro nível da atenção, né? Para uma atenção que a gente chama de especializada. Então, tem que se pensar nessa estrutura. Eu queria só Diga, Paulo. Queria abrir um parênteses sobre a questão da residência. Quando nós falamos em 40% da residência, a residência como um todo. No programa Mais Médico, nós trabalhamos para que a residência de medicina de família, ela fosse a porta de entrada dos residentes. Cheguei a trabalhar no projeto em Brasília, que nós construíssemos a residência de medicina de família, que exatamente para responder à interiorização e à fixação desse médico, eles começariam pela residência de medicina de família para depois fazer as especialidades. Porque o que acontece hoje? Nossos estudantes de medicina saem precocemente especialistas, em vez de eles saírem prontos para a atenção primária, em que 80% dos casos são resolvidos. Eu preciso ser um excelente cardiologista, um excelente neurologista, ortopedista, mas eu não posso ser abandonando uma coisa que é, primeiro, entender o todo, para entender aquela minha parte. O que vem a ser a traumatologia, o que vem a ser a cardiologia, se eu não tenho, primeiro, um olhar de trabalhar e selecionar, porque na atenção primária, 80% dos casos ali eu resolvo. 20% vai ascender os outros níveis. Então, era importante que tivesse, e era a partir de 2019, nós temos no Brasil em torno de 16 mil vagas para o saúde da família, para a residência em saúde da família. Eu entraria primeiro no saúde da família e depois eu iria para a minha especialidade. Sim. Este é um dos pilares, como a infraestrutura que a Diana colocou, fundamentais, porque nós teríamos a formação do médico generalista, né? Capaz de dar conta disso, ele dentro de uma estrutura adequada de serviços, né? E essa estrutura, como bem disse a Adriana, articulada com os setores mais complexos da atenção à saúde. Então, na origem desse programa, nesse período aí, 2013, 2014, foi uma pressão das prefeituras, foram até o Brasil e dizer, olha, estamos desguarnecidos e estamos refém, dá para dizer isso também, de alguns profissionais, alguns deles disseram isso, tem isso registrado? Tem sim. Estamos refém, porque temos que contratar e às vezes e não tem, ou também é uma negociação difícil? Como é que é isso? É uma negociação individual, né? O prefeito, o secretário, numa cidade onde não tem médicos ou tem muito poucos, né? Uma carência extrema, e o profissional chega lá e diz, bom, eu venho para cá por tanto, por X, por 20 mil, 30 mil, e o prefeito da outra cidade disse, ali tem um bom médico que chegou e está por esse valor, eu ofereço mais. E aí tirava. E nessa disputa, eu posso usar a expressão mais difícil, mas que ela aconteceu, o leilão da atividade em saúde em detrimento da saúde coletiva, da atenção à saúde do povo, que se tornou refém. Não, eu tenho uma reserva de mercado e uma luta que eu posso dizer quanto eu quero, quanto eu vou ganhar, e cada prefeitura pode fazer essa disputa pessoal no médico. Isso é perverso. Então não adiantava colocar um edital, valor tal, 10 mil, por 5 mil, 10 mil, que não adiantava porque isso... Não, isso não valia, porque isso não era, essa moeda, esse contrato, ele não tinha a validade diante da escassez. Você tem um sistema de escassez, ausência de profissional de saúde, né?
E apenas dizer quanto o edital diz, não, porque você tem uma escassez muito grande. Tá. Nós, profissionais de saúde médica, estamos concentrados nos grandes centros, nas grandes capitais. Sim. Então, para ir para lá, parecia mais um favor ou uma disputa por leilão do que mesmo algo de um sistema sério que dissesse os seus rumos. E aí chega o programa Mais Médicos. Aí quando chega o programa Mais Médicos, como é que ele funciona? Ele é aberto para os brasileiros, né? Isso. É isso um que eu programa queria, para o país, é quando isso? eu chamo a atenção para as 3 frentes do programa, é exatamente para desmistificar aquela ideia que o programa era só provimento via médico estrangeiro. Né? Eu acho que as 2 pontas outras do programa, que são estruturantes, elas precisam ser informadas. Porque a questão do provimento com médico estrangeiro, ela era vista como uma questão temporária. Emergencial. Não é? Emergencial. Tanto é que se tinha as outras 2 ideias. E essas 2 outras diretrizes, elas são muito pouco tratadas pela mídia. Quer dizer, se fossem também... E teve um investimento suficiente nessas 2 outras, essa infraestrutura e na residência, na aumentar os cursos, as vagas para profissionais, aumentar os números de médicos. Teve isso ou pouco? Teve um pouco? Teve investimento na ampliação de vagas, tanto de residência como de graduação, especialmente no sentido da interiorização. Então, aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem o curso em Caruaru. Sim, a medicina de Caruaru, que é da curso UFPE, muito bom, mas né? a gente tem Garanhuns, a gente tem Serra Talhada, pela UPE, e a gente tem Petrolina. Não é? Tem os privados também. Tem, exatamente. Eles aumentaram, né? Aumentaram vários cursos. Então, mesmo, assim, isso é um reflexo que não diz respeito apenas a Pernambuco. Não é? Nacionalmente foi feito esse investimento na ampliação. Então, só para a gente entender que o projeto tinha uma ideia estruturante. Não é? E que, quando as vagas são abertas, é um edital de chamamento de profissional médico. Inclusive, não é? Ou, vamos dizer, para profissionais brasileiros. Né? Primeiramente. Então, a vinda de profissionais estrangeiros foi uma alternativa ao não preenchimento de vagas. Talvez isso também se perdeu um pouco na história e que é fundamental que a gente relembre. Eu posso colocar em números. Sim, e aí coloca. Veja, quando os prefeitos dizem que está faltando médico, então quantos médicos a gente precisa no Brasil? Os prefeitos fizeram levantamento. É em torno de 18 mil. Nós precisamos de 18 mil médicos para dar conta do sistema. Ok, então o programa ele vai abrir o seu edital para os brasileiros, oferecendo 18 mil vagas. Estão abertas 18 mil vagas para brasileiros ocuparem estas vagas prioritariamente neste universo chamado Brasil. E qual é a surpresa nossa? Nós só vamos ter 1.000 e poucos inscritos. Nossa, de 10%. Exatamente. Este foi a grande tristeza nossa, né? Porque nós abrimos uma possibilidade de ter um médico que, para o Brasil, cobrir o Brasil, respondendo ao nosso desafio do SUS, né? Oferecendo a ele não um salário, mais do que um salário, uma bolsa. Né? Por que uma bolsa é melhor do que um salário em alguns momentos? Porque essa bolsa, por exemplo, não desconta imposto de renda. Né? Este médico ele vai ter também um aporte para a alimentação e para a habitação. O médico brasileiro, inclusive, para a alimentação. Então, isso daria em torno de 14 mil reais. Para a formação, né? A especialização e a também. Especialização. O médico teria um curso de especialização acompanhando. Né? Então, ofereceu-se, e de 18 mil vagas ofertadas no primeiro edital, somente 1.000 e poucos médicos vão vir. O Brasil insiste e chama, então, os nossos médicos formados no estrangeiro. Médicos brasileiros formados fora. E aí a gente vai para 4.000 e poucos. Chamamos, então, médicos de outro país ainda que não fosse Cuba. 400 e poucos médicos aparecem. Então, Cuba foi só uma última a quinta opção. chamada. Sim, porque eu imagino a polêmica que, né? Porque imensa. Algumas pessoas, que Cuba tem uma simbologia para algumas pessoas assim, meio quase que diabólica, né? E ela para o nosso país, assim como tem. E aí interessante saber isso. E Cuba isso. ela está posta no mundo, sem fazer nenhuma defesa, mas está posta no mundo, seu Ministério da Saúde, para oferecer médicos a 66 países. Ela já faz isso, já tem essa conexão. E veja, eu sou funcionário público. A Adriana também. Eu sou dedicação exclusiva.
Veja, quando eu saio do Brasil para a França, eu vou sair para a Inglaterra para fazer meu doutorado. Eu não posso receber na Inglaterra nenhum salário dos ingleses. Eu posso servir de mão de obra naquele laboratório, trabalhar intensamente, mas lá na Inglaterra eu sou pago pelo Brasil, pelo real. E se a minha moeda ela é inferior à moeda, ao euro ou à libra, isso não diz respeito. Eu vou para a Inglaterra, eu sou da dedicação exclusiva, fazer meu doutorado, eu não posso receber nenhum centavo do governo inglês. Eu tenho que me submeter ao que eu quis, ao contrato que o Brasil me colocou com a CAPES de 4 anos. Lá eu me dedico a 4 anos e tenho que voltar ao meu Brasil para também devolver meus 4 anos. Eu não posso ficar lá na Inglaterra. Se eu for considerado um excelente pesquisador pelo aquele laboratório, então, olha, eu vou te contratar. Isso ok, mas eu primeiro tenho que voltar ao Brasil. Ou ressarcir, né? Ou então vou ressarcir. Eu vou ter punido. Mas você traz esse exemplo para comparar com eu trago para dizer que Cuba, os funcionários de Cuba, os médicos são funcionários públicos de dedicação exclusiva, como eu e a Adriana somos da Universidade Federal de Pernambuco. Sim, como de todos Cuba. Quando uma boa parte dos professores da Universidade Federal de Pernambuco são das universidades brasileiras públicas. Somos de dedicação exclusiva. Nós não podemos sair do país sem um diálogo com o governo brasileiro, com o MEC, sem um contrato. Lá eu recebo o salário do Brasil, presto serviço ao laboratório francês, inglês ou do país que esteja, e lá eu não posso receber nada. E ao terminar o meu contrato de doutorado, de mestrado, eu retorno ao país e devolvo 4 anos de serviço. Claro, recebendo meu salário. O trabalhador de Cuba também faz a mesma coisa. Eu fico às vezes sem entender como nós que somos funcionário público, dedicação exclusiva, fazemos isso e a sociedade brasileira não tem conhecimento de que nós, funcionários públicos, dedicação exclusiva, obedecemos a essa lógica do médico cubano. É a mesma lógica. Não é lógica diferente. É a mesma das universidades federais públicas. No contrato dele que eles fizeram, como é que funciona? Como é que foi esse contrato? Assim, porque aí vai ter algumas questões que apareceram só tomando atualmente, um pouco esse exemplo de Paulo, eu saí daqui em missão, que é o caso dos médicos cubanos. Eles vêm em missão para o Brasil, e essa palavra missão, ela tem toda uma diferença, que é um pouco, acho que a gente vai falar sobre isso agora, e eu saí daqui para dar aula no continente africano e não recebi absolutamente nada por isso, porque eu estava em missão, né? Sendo paga por aqui. Exatamente. Recebeu o recurso brasileiro. O salário brasileiro. Então, em relação aos médicos cubanos, e aí, por isso que eu insisti no início da gente falar daquela questão do modo, né, dessa relação público-privado, o que é que isso tem a ver? O sistema de saúde em Cuba, ele é totalmente público. Então, o médico que vem para os países, como o Paulo citou, uma relação com 65 países, né, ele vem como funcionário público. É tão isso que a relação dos médicos cubanos, ela não se dá diretamente com o Ministério da Saúde. Ela é feita via Organização Pan-Americana de Saúde. Então, é o único conjunto de médicos que a relação é do governo cubano com a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Pan-Americana com o governo brasileiro. Então, ficou muito evidente agora, não é? Na mídia, isso foi tratado muito fortemente, essa questão salarial dos médicos cubanos. Pois é, esse é um ponto importante, porque algumas pessoas colocaram, até não sei se também o nosso, né, futuro presidente agora também parece que trouxe essa questão, né, de que uma boa parte, ficava com uma pequena parte do salário, como é que é isso? A mídia coloca que o governo cubano fica com 70% e o profissional com 30%, e aí se usou muito o termo escravidão, não é, para tratar essa questão. Mas fica muito difícil o Brasil entender isso por essa lógica de como é montado o sistema de saúde no país. Não dá para alcançar, não é, esse diferencial. Que diferencial eu estou falando? Primeiro, essa relação da vinda em missão. Inclusive, os médicos cubanos vão para países em que nem há contrapartida. Né? Cuba é um país que sofre um embargo econômico e que a alternativa que ele teve, ele vende, né? ele ajuda, ele tem ajuda humanitária a partir de seus profissionais. Mas também arrecada um
né, a partir especialmente dos profissionais médicos. E 30%, não sei como é que é também em Cuba, né, parece que o dólar vale muito e tal, então 30% desse valor que eles receberam não seria baixo para eles, ou é baixo? Não. Não, porque 30% é para ele se manter aqui no Brasil, né? Sim. Com esse reforço que Paulo deu da questão da moradia, da alimentação Sim. e 70% desse valor é remetido ao governo cubano. E como os cubanos que foram entrevistados médicos, se isso incomodava eles, né, eles disseram que de forma nenhuma, porque eles sabem que esse recurso lá no seu país é para que a sua família tenha acesso à saúde, à escola pública. Então, fica muito difícil, né, para nós brasileiros entendermos essa relação, porque é aquilo que eu lhe falei, né, dando o exemplo, o SUS ser um sistema universal desfinanciado. E quando você olha o sistema de saúde nos outros países, o grande investimento é no sistema público de saúde. Veja, a questão da escravidão, veja como é distorcido. Um médico residente nosso, brasileiro, ele por 60 horas, 60 horas semanais, são 60 horas semanais, ele recebe 3.100. Um médico cubano, por 40 horas semanais, ou um médico do programa Mais Médico, recebe, o do cubano, 3.100. Mesmo valor trabalhando menos. Menos 40 horas com 3.100. Só a parte dele, né? Só a parte dele, mais a ajuda de custo para moradia, mais a ajuda de custo de alimentação, mais o salário dele em Cuba com o direito trabalhista. Nosso médico residente, ele trabalha por 60 horas, que são os dias da semana mais um plantão, né? Ele recebe 3.100, sem direitos trabalhistas, né? E sem moradia e sem alimentação. Onde está a escravidão? Bom, é uma pergunta que eu deixo até para a gente refletir. Sobre isso, e no outro bloco a gente continua. Então vamos fazer um pequeno intervalo e logo já voltamos a conversar sobre esse importante tema. Estamos de volta conversando um tema bem importante da saúde pública, né, que é o programa Mais Médicos, os programas do governo, e nossos convidados falavam aqui que os médicos cubanos foram embora, né, então isso reverberou todo na mídia, e aí uma das críticas foi essa que vocês falavam, a questão do salário, né, e eu acho que foram informações importantes que vocês trouxeram, né, que eles também trabalham por missão, mas também receberam 30% comparativo aos médicos brasileiros em residente, não é tão... esse é um tema, né? Não sei se vocês têm mais alguma coisa sobre isso, mas outro tema que foi reclamado também, afastamento das suas famílias, né? Porque que as suas famílias ficaram longe, né? Algumas pessoas trouxeram isso, né? Até representantes do atual governo, né? Então, as famílias dos cubanos ficaram lá, eles vieram para cá, isso é muito ruim. Como é que vocês respondem a isso? Eu vejo isso como uma opção, né? Uma opção. Veja, eu saindo daqui do Brasil, eu sou dedicação exclusiva, nós somos dedicação exclusiva da universidade para a Inglaterra, onde a moeda inglesa é muito mais valorizada do que o real. Eu levar minha família para morar na Inglaterra, em Londres, eu tenho que saber se meu salário que eu recebo no Brasil, que eu vou receber na Inglaterra, é suficiente para saúde, educação, transporte, lazer lá. O cubano, aqui no Brasil, ele tem um salário, né? Ao chegar aqui, quando ele vai, por exemplo, para uma área remota, vamos lá, para uma área indígena, em que ele se desloca uma semana, 2, para chegar no local onde ele vai atender a aldeia, né? A sua família ficaria nesse local sem ele, 2, né? Que estrutura ele ofereceria a seus filhos em termos de saúde e educação naquele local, já que ele migra? Em Cuba, ele tem a garantia de que, a saúde, a educação, o desporto, né, o lazer, a sua família está protegida. Não é proibido ele trazer. Nós que vivemos o programa, encontramos frequentemente nas férias de Cuba, lá dos seus estudantes, seus familiares aqui no Brasil, visitando eles, visitam e voltam, né, para Cuba. Então não tem nada de proibido, de forma alguma. A questão é o custo-benefício em que ele trazer sua família e morar aqui no Brasil com a moeda em relação à de Cuba e a do Brasil, e o que ele tem aqui, ele tendo que pagar a escola privada, né? Saúde, nem sempre ele vai encontrar oferta. Então, como ele iria incluir seus familiares no sistema local, seja de saúde, de proteção social, né? Então, ele prefere deixar em Cuba.
Nas férias, nós encontramos dezenas de cubanos aqui com seus filhos, suas esposas passeando e voltam para Cuba. Não há nenhuma proibição. Certo. Adriana, e a questão da qualidade desses profissionais que vêm de Cuba, né? Como é que é isso? Assim, você é comparado a um médico brasileiro? Ele tem uma competência real? Eles passam por algum crivo? Como é que... Essa é uma questão também, não é, muito debatida e tratada na mídia de uma forma um tanto superficial, né? Porque esses médicos do programa Mais Médico, não só os cubanos, né? E talvez Paulo possa falar um pouco melhor sobre isso. Uma outra grande crítica, além da salarial do afastamento familiar, é a questão da validação do diploma. Então, especificamente em relação aos cubanos, né, que foi a maioria, 8.400 médicos cubanos que vieram. E qual é o diferencial? Primeiro, Cuba é considerado pela Organização Mundial de Saúde o melhor sistema de saúde no campo da prevenção e promoção da saúde. Né? Segunda questão, a condição com que eles vêm a esses países, que é a condição de missão. Né? Então, quando nós também saímos do Brasil em missão, especialmente ao continente africano, também lá ninguém nos pede para validar diploma. Mas essa é uma discussão interessante, essa questão da validação do diploma. Mas a gente tem que lembrar em que contexto nasce o programa Mais Médico. A questão da urgência, já tratada aqui, não é, por Paulo. E aí a gente vê qual é essa discussão sobre qualidade no atendimento. Então, hoje, a gente tem em torno, aqui no Brasil, de 200 produções, 85% dessas produções são artigos, não é, sobre o programa Mais Médico. E o que é que essa produção nos mostra, nos aponta? Um reconhecimento por parte da sociedade brasileira atendida pelo programa Mais Médico, no sentido do acolhimento, né, da resolutividade, ou seja, da resolução do seu problema de saúde, né, da forma diferenciada de atendimento. E aí eu lhe peço licença para fazer um relato em função de coordenar uma pesquisa sobre o programa Mais Médico desde 2014. A gente está finalizando a pesquisa esse mês, a pesquisa de abrangência da região Nordeste do Brasil. Então, nós andamos todo o Nordeste e eu me deparei com situações assim inimagináveis, não é? E eu gostaria de citar uma aqui, que vai parecer folclórica, mas ela é verdadeira. E eu chego numa unidade de saúde e encontro uma cadeira, né, literalmente amarrada a uma corrente com um cadeado. E aquilo me espantou e eu perguntei o que significa isso. Não é? E aí a médica, que eu estava entrevistando, uma médica cubana, ela disse que cansou de pedir que não tirassem a cadeira dela do lugar. Então, na tradição do atendimento aqui no Brasil, o médico fica de um lado do birô, o paciente do outro. E ela disse que nunca atendeu assim. Então, ela amarrou a cadeira dela na lateral do birô para que ela pudesse ficar mais próximo, ao lado, e tocar o paciente na hora do atendimento. Então, essa imagem, para mim, não é? Ela sintetiza... eu chego a me emociono, não é? Ela sintetiza, não é? Pode achar que é piegas, enfim, mas eu estou falando de andar a nossa região inteira, né? E um tempo de um programa fica para eu falar de todas as experiências que tive. Mas eu queria só finalizar dizendo uma questão. Nós temos médicos brasileiros do Programa de Saúde da Família que são tão bons quanto os médicos cubanos, tá certo? Então, assim, qual é a questão? É a questão da formação. Né? Formamos para quê? Formamos para um sistema público de saúde ou formamos para uma lógica privada que também quer curar, que também quer cuidar, mas que tem outros interesses que a permeiam. Então, por isso que eu iniciei a minha fala falando que esse é um sistema universal aqui, e
e o que é ser um sistema universal público em outro país. O médico de Cuba, ele não tem essa experiência do privado, que transita por outros interesses. Quer dizer, ele é totalmente muito conectado com uma dimensão da saúde comunitária, Isso, social, popular. Né? Ele tem uma exatamente. preparação muito nesse sentido aí. Exato, Então. como o nosso médico do Saúde da Família Sim, também os médicos tem da saúde aqui. da família, os programas, né? Médico de saúde de comunidade. Isso. Tem uns mais preparados para isso, outros vão na especialidade. Então, Ok, tem um caminho eu dele. não poderia sair daqui sem fazer essa observação. E a justiça seja feita. Nós temos os médicos brasileiros do Saúde da Família, excelentes médicos. Nós temos nas especialidades também, na medicina brasileira, excelentes especialistas. Nós não estamos aqui dizendo que nós não temos excelentes médicos. Não é isso. Especialistas no Brasil são excelentes. A questão é chegar até o... Agora, dialogar áreas, com a atenção primária, esta é uma questão fundamental. Por isso que nós colocamos como um dos pilares formar o médico brasileiro inicialmente para a atenção primária, na residência de medicina de família, para que ele pudesse inicialmente dedicar a sua técnica, a sua arte para a atenção primária, onde 80% dos problemas serão resolvidos. E o médico de Cuba, ele recebe a formação inicialmente de medicina de família. Ele não parte logo para a especialidade. Eu estive em Cuba visitando, como estive no Canadá. Né? Só teve em Cuba, não, estive no Canadá, estive na Inglaterra. No Canadá, em Cuba, ele inicia todo o seu curso de medicina, termina formado em medicina de família e vai fazer a residência de medicina de família, só vai para um hospital terciário, um hospital das clínicas, quando ele vai fazer suas especialidades. Então, o foco. E é este um dos pilares que a Adriana aqui colocou, fundamentais no programa Mais Médico, que nós queremos firmar o nosso médico, inicialmente, em formação de medicina de família, nos espelharmos em excelentes profissionais, seja cubanos ou seja brasileiros, em que nós temos capacidade de responder esse desafio, né? E aí sim, nós teríamos uma medicina de qualidade. Mas, bom, enfim, aí aconteceu isso, né, na primeira edição, dos primeiros editais, né, tiveram um pouquinho mais de 10% de inscritos, então faltando vários, né, eram 18 mil vagas, mas agora, nos últimos que saiu, e a imprensa noticiou, né, dessas várias milhares de vagas, tivemos o quê? Mais de 30 mil inscritos, não foi? Então, parece que mudou a situação, vamos suprir a situação? Assim, a questão, a inscrição, não é? Ela é livre, então teve o título, o diploma, você se inscreve. A distância entre a inscrição e a efetivação do profissional naquele campo, a gente tem uma distância imensa. É tanto que a própria mídia hoje, né, ela colocou que desses 30 mil inscritos, a gente tem apenas 40 efetivamente já alocados 40 pessoas, 40 médicos. Que estão alocados. Mas por quê? Cadê as outras vagas? Bom, os estudos do Mais Médico, né, que a gente tem, mostram que os profissionais brasileiros, majoritariamente, os que fizeram parte do Mais Médico, tá? Majoritariamente, eles estão situados em municípios da capital ou que tenham pouca distância da capital. Então, a maioria dos municípios que precisam do Mais Médico são municípios com IDH baixo. Mais pobres, mais pobres e que têm até 20 mil habitantes. Muito pequeno. Então, são municípios muito pequenos em que você não tem uma estrutura, por exemplo, de lazer, né, de formação, que estudos, né, sobre a questão médica, feito inclusive aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Eu tive a oportunidade de participar de uma banca de doutorado na economia, em que o candidato estudou exatamente essa questão do interesse do profissional médico, o que é que motiva ele a se deslocar para determinada área. E aí as questões são oferta, não é, de escola para filho, não é, espaços de lazer, e aí lazer, teatro, cinema, livrarias entrava como interesse. Então, o salário é razoável, o salário bom, é um bom salário também. Tem que ter uma remuneração boa, né? Para ir até também se deslocar tão longe, não sei como é que é o salário. A gente ampliou muito as vagas, né? Então, eu também imagino que essas 30 mil inscrições, por exemplo, semana passada, 3
centros de formações médicos aqui fizeram, anteciparam colação de grau. Não é antecipar antes dos médicos terem concluído sua formação, não. Eles já tinham concluído, só que a colação de grau ia se dar um pouco mais à frente. Então, 3 centros aqui, 2 públicas e uma privada, anteciparam para possibilitar a esses recém-médicos pernambucanos que se inscrevessem no programa. Eu queria acrescentar isso. Veja, uma coisa é eu estar na frente do computador disputando uma vaga no território brasileiro. Então, eu estou aqui na frente. Outra coisa é eu me deslocar a um município que vai estar acontecendo até o dia 14 de dezembro. Então, a gente vai ver se esses 30 mil, e Deus queira que eles façam a opção pelo Brasil, e eu estou torcendo para que eles cheguem. Nós, enquanto Universidade Federal, enquanto tutor e os supervisores, estamos dispostos a estar lá, continuar no programa, ajudando a estabelecer esses novos médicos lá. Agora, uma coisa é eu escolher minha vaga aqui no computador, outra coisa é eu visitar a Barra lá no sertão do Sergipe. Outra coisa é eu visitar a periferia de Recife. Me explica, ele se inscreve, mas aí ele escolhe o município? Lá no computador, eu escolhi o município. Ele escolhe? Isso, eu escolhi o município de Pesqueira, tá? Eu escolhi o município de Caruaru. Eu escolhi Riacho das Almas. Imediatamente que eu escolhi, aquela vaga sumiu. Mas aonde é que eu vou em Riacho das Almas? Eu vou para Trapiá. Quando eu chegar em Riacho das Almas, eu vou me apresentar e o prefeito e secretário vai dizer: a vaga de Riacho das Almas é no distrito de Trapiá, a 30 quilômetros daqui. E aí eu vou pegar o chão de barro e vou até Trapiá. Este médico só vai realmente ter ocupado essa vaga quando o secretário de saúde de Riacho das Almas informar que as 3 vagas disponíveis em Trapiá, em Riacho das Almas, estavam realmente ocupadas, porque ocupou no computador é uma coisa, ocupou ao chegar no município é outra. Nós estamos torcendo verdadeiramente para que eles cheguem e ocupem, né? Agora, chegar em Frei Miguelinho, que eram 5 cubanos, todos em zona rural, né? De onde eu sou tutor, estou colocando alguns lugares onde eu conheço chão a chão. E chegar os 5 e ocuparem a zona rural de Frei Miguelinho, né? A mais de 130 quilômetros de Recife, bom, aí realmente terá ocupado. Então, atualmente, desses 30 mil, apenas 40 médicos já foram no município. Quer dizer que ainda se apresentaram. Todo um processo. Isso, agora tempo até o dia 21 de dezembro nós vamos ter certeza de que realmente essas vagas foram ocupadas ou não. Aí dá para ter Por enquanto é só inscrição na internet. A vaga na internet foi ocupada. Agora, lá no município, com conversa tete a tete com o secretário, que vai dizer ele: olha, nós vamos trabalhar em tal local, são 4 dias de trabalho e 1 dia de estudo, e é assim. Bom, aí é onde a gente quer realmente que isso aconteça de fato, para a gente superar essa barreira de não ter médicos no Brasil. E assim, eu acho muito importante, né, frisar que essa fala que nós fazemos aqui não é uma fala no sentido da negatividade, é uma fala com base no que já vivemos, numa experiência de passado, como a gente disse, quando abriram as vagas, o quantitativo de profissionais brasileiros que se candidataram às vagas. Não é? A gente torce, né, imensamente que essas vagas, de fato, sejam ocupadas. São 700 municípios no Brasil que só tinham médico cubano. 700? Só então, cubano? Isso. Então, e era o único médico. Se você tira... Agora, é um modelo também muito pautado no médico, né? É fundamental, mas tem alguma outra forma de... Né? Na verdade, o Saúde da Família, porque nós estamos falando de um único aspecto, que é o médico, né? O Saúde da Família, ele atraiu, inicialmente, começou com os agentes de saúde e uma enfermeira, né? Nós dialogando com o território, fomos dialogar com o território a promoção da saúde. Mas é preciso dar conta... não apenas da promoção e da prevenção, mas dar conta dos que já estavam doentes, dos adoecidos. Então, aí vamos juntar o médico, a enfermeira, depois incorporamos o dentista, depois incorporamos o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, em que várias especialidades estão presentes, dialogando com o médico. Realmente, o modelo brasileiro é um modelo biomédico, centrado no médico, em hospital, medicamento e equipamento. E essa é uma disputa que nós, da saúde coletiva, estamos fazendo. Que ele não seja centrado no médico, que ele dialogue com o território,
que ele dialogue com as demais profissões. Não é só o setor saúde que vai dar conta. Exato. Se nós não dialogarmos, né, com a infraestrutura, com a habitação, com o saneamento, né, com o lazer, bom, com o emprego e renda. Então, são questões, por isso que o SUS diz, né, o nosso artigo 196 diz que saúde só é capaz se nós tivermos políticas sociais e econômicas que se articulem. Certo. Infelizmente, nós chegamos ao fim do nosso horário, tempo aqui, esse tempo daria muito, né, pano para manga, né, a gente também poderia, quem sabe, fazer mais, né, programas sobre esse tema que realmente é muito importante, né, mas temos que agradecer muito aqui aos nossos convidados, né, Paulo Santana, médico, professor da UFPE, e Adriana Falangula, que é professora do mestrado em Saúde Coletiva da UFPE. Obrigado a todos e até a próxima.